Abre a sua Bíblia comigo em Romanos 12. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Romanos capítulo 12. Nós vamos ler apenas o verso 21. Aleluia, Jesus. Romanos 12, 21 diz assim: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Repita após mim: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Amém? O tema da mensagem desta noite é rompendo o ciclo de iniquidade. Rompendo o ciclo de iniquidade. Aleluia. Vamos repetir juntos? Repita após mim: rompendo o ciclo de iniquidade. Aleluia. Irmãos, nossas ações e reações podem auxiliar ou atrapalhar o nosso destino profético. E nessa quarta-feira, dia 15, pela manhã cedo, eu ouvi a voz do Espírito Santo me dizendo: quando a desonra é plantada, a colheita não poderá ser honra. Quando a desonra é plantada, a colheita não poderá ser honra. E eu me lembrei, irmão Paulo, do princípio de plantio e colheita, mencionado em Gálatas 6, verso 7, pelo apóstolo Paulo. Quando lá está escrito: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Aleluia! E esse princípio, Marlene, apesar de muito simples, apesar de muito direto, Sheila, é ignorado e mal compreendido pela maioria das pessoas em nossa geração. Por que, Cristina? Porque alguns não plantam nada e querem colher em tudo, e outros plantam uma coisa e esperam colher outra. Mas isso não muda o fato, irmã Joseli, que o princípio é simples: só se colhe se plantar, e a colheita será conforme o que se plantou. Ignorar isso é zombar de Deus. Por isso que Paulo fala lá em Gálatas 6,7: de Deus não se zomba. E aqui cabem duas perguntas, irmão Edson, nessa noite. Você tem plantado? E a segunda pergunta: se tem plantado, o que você tem plantado? Aleluia. Mas vamos relembrar mais uma vez o que Deus me disse na quarta-feira, dia 15, pela manhã cedo. Quando a desonra é plantada, a colheita não poderá ser honra. Vamos repetir juntos, após mim? Quando a desonra é plantada, a colheita não poderá ser honra. Amém? Isso nos leva a perceber, pastora, claramente que tanto honra como desonra são
sementes. Sementes. E sementes, irmã Mari, que uma vez plantadas, produzirão o respectivo fruto. Agora, irmã Sueli, olhando o mesmo assunto, plantio e colheita, honra e desonra, nós devemos atentar, nós devemos prestar atenção, irmãos, para o seguinte alerta: não pratique uma desonra justificado na desonra que você recebeu de alguém. Vou repetir: não pratique uma desonra justificado na desonra que você recebeu de alguém. Por quê? Porque uma desonra, por pior que tenha sido, não justifica outra. E quando alguém usa a desonra que recebeu para justificar a desonra que praticou ou vai praticar, aí haverá um problema. Por quê? Porque quando isso acontece, está se dando continuidade, está se propagando um ciclo de iniquidade. O que é um ciclo de iniquidade, Cristina? É algo que se perpetua, é algo que se retroalimenta pelo desejo. Que desejo? O desejo de vingança. E o desejo de vingança, por sua vez, tem o seu fundamento na justiça própria do homem, não na justiça de Deus. A verdade é, irmã Sueli, que a nossa inclinação natural, carnal, mente para nós. Você sabia que a sua carne mente para você mesmo? Que a sua alma mente para você mesmo? E qual é a mentira que a nossa alma tenta nos pregar? Tenta nos iludir com a ideia de que a nossa justiça própria possa ser melhor, possa ser maior que a justiça de Deus. E quando nós assim nos enganamos, pastor, esse engano nos leva a tomar determinadas atitudes em certas situações, aonde queremos trazer as coisas para as nossas próprias mãos. E era essa inclinação contra a qual todos nós lutamos a cada dia. É com relação a isso que o apóstolo Paulo vai falar em Romanos capítulo 7, versos 15, 18, 19, 24 e 25. O que diz lá nessas passagens? Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, diz Paulo. Romanos 7,15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. No mesmo capítulo, os versos 18 e 19, Paulo continuará dizendo: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço.
E ainda no capítulo 7 de Romanos, os versos 24 e 25, Paulo continua dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Veja bem, irmãos e irmãs, nessa noite, só o perdão e a honra podem encerrar, podem finalizar, podem pôr um ponto final em ciclos de iniquidade na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa descendência, na nossa linhagem, nos nossos relacionamentos. Diga comigo: perdão e honra. Perdão e honra. Por que, pastor? Por um motivo muito simples. O mal jamais poderá vencer o mal. A única coisa que o mal faz, ao aliar-se com mais mal ainda, é ampliar, é propagar o próprio mal. De modo que só o bem vence o mal. E cabe a nós, irmão Paulo, praticá-lo. Praticar o bem. Bem não é um conceito, perdão não é apenas um conceito, honra não é apenas um conceito, é uma prática, é um estilo de vida do cristão. Gálatas 6, verso 9, fala claramente isso para nós, Sheila, nesta noite. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Veja que Paulo aqui está falando claramente que existe, irmã Mari, momentos em que nós até desanimamos de fazer o bem. Momentos, irmão Edson, em que nós até pensamos que talvez não venha mais valer a pena fazer o bem, afinal de contas, passamos por tantas desonras, passamos por tantas injustiças, passamos, Marlene, por tantos males nesse mundo tenebroso, mas ainda assim Deus é Deus e a Escritura continua pelo Espírito Santo, pastora, a nos orientar, dizendo: não canse de fazer o bem. Às vezes nós pensamos que fazer o bem não vale a pena, porque parece assim, irmã Joseli, que não estamos tendo colheita, resultado, benefício nenhum em fazer isso. Mas a Bíblia é a palavra de Deus, e seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, seja Deus verdadeiro e todo sentimento da minha alma, da nossa alma mentiroso, porque a nossa alma nos engana. E a palavra de Deus diz: porque no tempo certo faremos a colheita. Aleluia. Há um tempo certo para a colheita de todo o bem que eu e você semearmos. Amém, Jesus. Mas há uma ressalva: essa colheita acontecerá se não desanimarmos. Aleluia! Quantos estão me entendendo? Amém. Tentar vencer o mal praticando um mal maior é uma semeadura da carne, e a colheita disso, o resultado disso, não poderá jamais ser bem, apenas um mal cada vez mais amplificado, cada vez mais ampliado. Mas, por outro lado, vencer o mal
com o bem, aleluia, é uma semeadura do Espírito Santo. Glória a Deus. E a colheita é a vida eterna, irmãos. Por quê? Porque quando o mal é vencido com o bem, o ciclo de iniquidade é quebrado, o ciclo de iniquidade é encerrado. Gálatas 6, verso 8, está escrito: quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Veja que há uma semeadura da carne, que o fruto é corrupção, mas há uma semeadura do Espírito Santo, cujo fruto, resultado, é vida eterna. Aleluia! Glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aí chega um momento em que você faz essa cara que a Marlene está fazendo e pensa assim: tudo bem, pastor, mas quem me fará justiça? Quem pleiteará a minha causa? Quem advogará o meu problema? Como fica a injustiça, a afronta, a desonra que eu sofri? E essa pergunta, irmãos, é resultado do desejo que todos nós temos por justiça. Afinal de contas, quem se contenta com injustiça, não é verdade? Ainda mais se a injustiça for praticada contra si mesmo. Então é uma pergunta válida. Que pergunta? Quem me fará justiça? Se eu mesmo não posso me fazer justiça, porque é uma semeadura da carne, porque amplia o mal, porque é o desejo de vingança, que é obra da carne, que é corrupção. Então, quem me fará justiça? Essa pergunta é uma pergunta válida, e Deus promete que será respondida, porque lá em Mateus 5, verso 6, há uma bem-aventurança que diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Como assim, pastor? Fome e sede de justiça. Irmãos, fome e sede de justiça significa o desejo de fazer a coisa certa. Então nós poderíamos ler assim: bem-aventurados os que têm o desejo de fazer a coisa certa. É dessa justiça que o Senhor está falando, porque serão saciados. E qual é a coisa certa a fazer, irmã Joseli? É eu tomar a peito a minha própria causa e me vingar daquela que me prejudicou? Não! A coisa certa a fazer é vencer o mal com o bem. E quando nós vencemos o mal com o bem, irmãos, quando nós deixamos a vingança na mão do Senhor. Glória a Deus. A vingança não é sua. A vingança não é minha, a vingança não é nossa. Vingança que eu digo aqui no sentido de justiça. Por quê? Porque a Bíblia é clara, Cristina, quando diz que pertence ao Senhor. Está lá em Romanos 12, 19. Paulo diz: meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus. Está entendendo? Não está dizendo assim: dê lugar à ira em você. Não, saia do caminho
e dê lugar a Deus executar a sua ira quando isso for necessário. E quem julga quando isso é necessário? O próprio Deus. Então, tira o seu time de campo, tira a sua justiça própria de campo, tira o seu desejo de vingança, de retribuição de campo, e dê lugar a Deus entrar em campo nesta causa. Dê lugar à ira de Deus, pois está escrito, Paulo dizendo, Romanos 12:19, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Não é você, mas é por você. Glória a Deus. Que Ele faz o que tem que ser feito. Jesus. E sabe por que isso, Sheila? Sabe por que isso, pastor? Porque nós não temos, irmãos, a capacidade, a estrutura para lidar com algo tão amplo, para lidar com algo tão intenso como a verdadeira justiça. Só Deus é capaz de lidar com essas coisas. Aleluia. Não você, não eu, não nós. Só Deus é capaz de lidar com a verdadeira justiça. Nós não sabemos, irmã Joseli, irmã Sueli, mexer com isso. E toda vez que o homem tenta mexer com isso, vai enfiar os pés pelas mãos. Veja o que Jesus diz no final da parábola do juiz iníquo, que é uma das minhas prediletas. Lucas 18, versos 7 e 8. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versos 7 e 8, está escrito assim: será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Quem é escolhido de Deus aqui? Quem é escolhido de Deus aqui? Aleluia. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los. Veja, irmã Joseli, às vezes parece que Deus demora. Jesus mesmo sabe disso. Embora pareça demorado em defendê-los, digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? É a pergunta com a qual Jesus encerra essa parábola. Que fé? A fé para entregar nas mãos de Deus o que só Deus e não nós pode resolver, o que só Deus e não nós pode lidar com sucesso, com êxito. Então, quando você pergunta quem me fará justiça, a resposta é o Senhor e não você mesmo. Mas então qual é a minha parte? Ora, a parte que nos cabe é fazer o bem a todos, começando pelos irmãos da igreja, Glória a Deus. e estendendo-se a toda a sociedade. Gálatas 6, verso 10 diz: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Aleluia! Claro que ao homem natural, irmã Mari, isso é impossível. Ao homem natural, irmã Sueli, ao homem carnal, à mulher, aquele que não é espiritual,
Sheila? Isso tudo que eu estou da parte do Espírito Santo pregando aqui é impossível. O homem carnal diz o quê? Pisou no meu calo, vai levar. Não é assim? Mas o homem espiritual, a mulher espiritual, percebe, entende, pratica, irmãos, o princípio divino. E nós só poderemos, pastora, ser bem-sucedidos se nós andarmos pelo princípio divino. Quantas e quantas vezes, irmãos, eu quis tomar a vingança de certas situações, questões, nas minhas próprias mãos, e fiz coisas erradas e me dei mal e tive amargas colheitas. Então tenho autoridade para falar. Porque não estou falando de uma teoria, não estou falando de algo que foi tirado de um livro de teologia, estou falando de algo que o Espírito Santo iluminou nas Escrituras aos olhos do meu coração, e que a cada momento, a cada período, a cada ano, a cada etapa que passa na minha vida, eu vou aprendendo e me convencendo cada vez mais. Glória a Deus. Acredito que a pastora também. Estamos no mesmo barco, né? Amém, Jesus. Então, quem é natural, Cristina, quem é carnal, não entende isso. Sabe, irmãos? Mas quem é espiritual, irmão Paulo, percebe, entende, pratica o princípio. E o princípio diz o seguinte, ó, irmãos, lá em 1 Coríntios 2,14, está escrito claramente, ó, 1 Coríntios 2,14, ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, irmãos, perdoar e honrar, mesmo quando somos afrontados, é uma questão também de discernimento espiritual, porque quando nós estamos vencendo o mal com o bem, nós estamos interrompendo, cortando, cancelando, anulando o que? Ciclos de iniquidade. Aleluia. E eu quero encerrar dizendo: não podemos, irmã Sueli, mudar a maldade nos outros, mas podemos, escute bem, não podemos mudar a maldade nos outros, mas podemos vencer em Cristo a carnalidade e a dureza do coração em nós. Vou repetir. Não podemos mudar a maldade nos outros, mas podemos vencer em Cristo a carnalidade e a dureza de coração em nós. Podemos ou não podemos? Amém. E só assim, vencendo em Cristo a carnalidade e a dureza do nosso próprio coração, perdoando e honrando, vencendo o mal com o bem, é que quebraremos, irmãos, o ciclo da iniquidade e estabeleceremos, irmão Edson, o reino de Deus e sua justiça. Glória a Deus. O reino de Deus e sua justiça.